Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu recebi alguns e-mails no endereço sobrevivenciaemlivros@gmail.com dos nossos internautas Felipe Braz, de Cataguases, da professora Bianca Costa e do Flávio José de Lima, ambos de Ubá, e do Rio de Janeiro, da Marcela Figueiredo, Priscila Schwartz, Alberto Serruia e Daniel Moreno e Davi Schwartz, sobre redação. Isso mesmo, meus amigos, o tema hoje vai ser redação, sobre como fazer uma boa redação, o medo da redação, como escrever bem e algumas coisas envolvendo o mito e o medo da redação. E é isso que nós vamos ver hoje. Mas antes, vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, comentar e compartilhar com seus amigos, seus filhos, seus familiares o nosso conteúdo, levando assim cultura, levando luz, levando conhecimento a todos. Lembrando que todas as sextas-feiras tem novos vídeos aqui no canal Sobrevivência em Livros. Mas, meus amigos, de onde vem esse medo da redação? A redação que sempre apavora as pessoas, que causa uma certa ansiedade, uma certa preocupação com o tema, uma certa preocupação de como elaborar um tópico. O medo está muito envolvido também com a língua portuguesa, evidentemente, né, meus amigos? Mas acontece que isso tudo pode ser deixado de lado se a gente parte de vários pressupostos. Primeiro, a língua portuguesa não é um idioma tão fácil, mas também não é um idioma tão difícil assim. A língua portuguesa é oriunda, assim como várias outras línguas, do latim. Acredito que se as pessoas aprendessem latim nas escolas, haveria uma facilidade maior em relação à gramática da língua portuguesa. Mas as pessoas confundem predicado nominal com complemento nominal. Isso é por quê? Porque não tem o hábito da compreensão, não tem o hábito da interpretação, não tem o hábito da leitura. E nós vamos chegar lá. As línguas latinas ou neolatinas, como, além do português, o espanhol, o italiano, o francês, que são as mais famosas, evidentemente, e tem outras como o romeno, isso mesmo, o catalão lá na Catalunha, o galego-português na fronteira de Portugal com a Espanha, o castelhano, que é o espanhol em si, mas da região de Castela, tem o aragonês, tem vários outros idiomas que são oriundos do latim, que apresentam também para os estudantes uma pequena dificuldade, um obstáculo. Não gosto de falar dificuldade não, para aqueles que estão ou começando no estudo desses idiomas ou dos seus falantes nativos. No ranking de tratar bem a língua portuguesa, o Brasil fica em último entre todos os países lusófonos, isto é, entre todos os países que falam a língua portuguesa. Pois é, meus amigos, olha que lamentável isso, né? Se a gente parar para pensar que entre os países de língua portuguesa da África e Timor-Leste, o Brasil aparece em último, isso deve muito à educação, a falhas do sistema educacional no Brasil. Então, também não podemos colocar toda a responsabilidade em cima da estrutura política do Brasil. As pessoas também são responsáveis, têm que assumir a sua responsabilidade em relação a essas situações em que elas mesmas se colocam. O hábito da leitura, e o Brasil é um país onde tem uma média baixíssima em relação ao hábito da leitura, 2,5 livros lidos por pessoa por ano. Se a gente parar para pensar, eu costumo dizer que a pessoa lê 2 livros e para na metade do terceiro. Então isso é lamentável. Mas se a gente parar para pensar que o Brasil tem esse baixo índice de hábito de leitura,
Isso se reflete também em relação a fazer uma redação. Claro, o medo não existe quando eu estou seguro daquilo que eu vou fazer. A insegurança aparece porque a pessoa sabe que não fez a sua parte. Então, se eu faço a minha parte, eu tenho segurança para fazer uma redação. Não é possível fazer uma conta se a pessoa não sabe tabuada. Da mesma forma, não é possível fazer uma redação se a pessoa não tem o hábito de leitura. E a redação não se concentra somente no hábito da leitura. Assistir a um telejornal, ler uma boa revista com conteúdo interessante, muito importante. A gente quase não fala de revistas porque o mundo tecnológico que estamos inseridos atualmente nos afastou um pouco das bancas de jornal, nos afastou um pouquinho desse antigo hábito de ir aos domingos comprar o jornal para lê-lo em casa ou comprar uma boa revista. Esse hábito, essa tradição se perdeu um pouquinho. Assistir a telejornais também, isso é muito importante. Assistir a documentários, assistir a filmes legendados e fazer pesquisas. Para fazer uma boa redação, eu preciso ter conhecimento. E conhecimento eu adquiro, além do nosso canal aqui, Sobrevivência em Livros, eu adquiro vendo documentários, participando deste métier literário. Ter erudição, ter conhecimento, ter uma boa cultura geral me ajuda a ter uma boa ideia e principalmente argumentações para fazer uma redação. E a redação é dissertativa, argumentativa, comumente nos concursos. E por falar em concursos, muitos professores defendem que a redação seja um item de depuração nos concursos, principalmente do Enem, que seja eliminatório. Então, por que não nos concursos de professores? Agora eu vejo muitos professores aí preocupados com isso, quando a redação é um item fundamental, classificatório, eliminatório. Por quê? Por causa da insegurança. Um concurso para professores ou qualquer outro concurso, seja ele da diplomacia, seja ele de qualquer outra esfera, ou da Receita Federal, ou o TRT, enfim, qualquer outro concurso que seja realizado no Brasil, a redação tem que ser um caráter eliminatório desses concursos, porque a redação é realmente a identidade da pessoa no trato com o idioma. Ou alguém aqui, como eu falei recentemente com os alunos, alguém aqui iria a um médico que fala assim: nós vai fazer lá junto com a equipe, vamos pegar lá uma injeção qualquer, vamos dar lá uma injeção e fazer com que ele não sinta dor. Ou então vai algum engenheiro e vai vai querer contratar aquele profissional que diz o seguinte: a gente pega uns caminhão de areia, mistura tudo, vai embrulhando tudo e faz lá uma massa qualquer e joga lá nos buracos tudo. E alguém contrataria esse profissional? Da mesma forma o professor. Quando a gente pensa em professor, a gente pensa principalmente no trato com a língua. Não tem como falar mortandela, falar para mim fazer, os alunos tá tudo. Gente, o professor, seja ele de português, biologia, não importa, ele está se comunicando na língua do país, seja qualquer idioma, especialmente no Brasil. Os professores têm que ter um bom uso da língua portuguesa, seja na fala, a sua própria oratória, e seja também na escrita. Muitas vezes eu entro numa sala de aula e vejo o quadro todo mal escrito. Mas, em vez de mas e outras palavras escritas com letras trocadas, principalmente entre Z e S, e é bem complicado isso. Assim como nós vamos querer que um advogado que vai ser contratado por nós fale e domine muito bem o idioma, um médico, um engenheiro, não importa qual seja o profissional,
o professor também tem que ter um apreço especial em relação à língua portuguesa. Não importa qual seja a área, é ali o seu cartão de visita. Então, por que vai ter medo da redação? Porque, no fundo, as pessoas, os candidatos, seja de quaisquer concursos, sabem que ele não tem o hábito da leitura. Sabe que ele não tem o hábito de assistir a telejornais, ter uma cultura geral em relação a um tópico, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no seu país, que ele não tem o hábito de assistir a filmes, que ele não tem o hábito da pesquisa. Muitas pessoas pedem para os outros fazerem seus TCCs. Se eu estou delegando essa função que seria minha para outra pessoa, gente, eu não vou saber o fundamental da minha profissão. Então, nós devemos parar e pensar em relação a isso. O que eu estou fazendo para me comprometer negativamente em relação à minha profissão? Para escrever bem, principalmente escrever bem, antes de saber gramática, antes de saber regras, é necessário ler. Ler é fundamental para a aquisição de vocabulário. Ler é fundamental para a organização das ideias. Ter em mente que sempre assistir a documentários vai ampliar o conhecimento, vai ampliar o foco. Então é importante que isso aconteça. Fazer pesquisa de fato. A partir do momento que eu leio, eu tenho argumentações em relação àquilo que vai ser proposto, seja o tema da redação, ou então eu começo a ter um senso crítico, e é preciso ter senso crítico também para fazer uma redação. Não basta falar sim, sim, não, não. Porque sim e porque não são fundamentais para a sua resposta, para o seu pensamento. Por exemplo, quando eu pesquiso, eu vou buscar um livro e vou ver o posicionamento daquele autor sobre uma determinada questão. Quando eu busco outro autor, outro livro, eu vou ver qual é o posicionamento dele em relação àquela questão. Por exemplo, dentro da psiquiatria ou psicologia, nós temos Freud e vários outros estudiosos que vão ou a favor de Freud e também contribuir para uma outra visão dentro daquele pensamento freudiano, ou então aqueles que são contra o pensamento freudiano. E por que eles são contra o pensamento freudiano e outras propostas também? Então, quando eu começo a fazer essas pesquisas, lançando mão de alguns autores que divergem ou convergem em torno de um pensamento em relação a um assunto, uma temática, eu começo também a ter um senso crítico. E a partir desse senso crítico, eu vou determinar o meu pensamento. Eu concordo com esse aqui porque esses fundamentos são interessantes. Eu concordo com esse outro aqui porque esses argumentos aqui são interessantes. Então eu amplio. Além do mais, voltando ao hábito da leitura, a aquisição de vocabulário é muito importante porque a gente decora aquilo que aquele idioma que a gente fala. A gente tem decorado a língua portuguesa. Você já parou para pensar nisso? Que você tem decorado a língua portuguesa? Está memorizada. Como é que se escreve casa? Você decorou. A gente não percebe isso. A gente não vê que a gente decorou um idioma como o português, o inglês, o francês, o italiano, o holandês, seja ele qual for, o polonês, o russo. A gente decora. E quando a gente decora esses idiomas, nós estamos trabalhando a mente. Isso é muito importante. Nós devemos trabalhar a mente sempre. Então, quando a gente adquire o vocabulário, a gente começa também a trabalhar a nossa mente. Nós começamos a organizar a nossa estrutura de pensamento. Principalmente, a gente começa a observar as falhas que vão acontecendo na comunicação. Por exemplo, quantas vezes vocês já estiveram em um comércio,
seja ele uma lanchonete, uma loja de joias, ou então numa loja de roupas, não importa, num shopping center, que você faz um pedido para o vendedor, para o funcionário da loja, e o seu pedido não vem exatamente aquilo que você desejava, porque ele não compreendeu. O texto não é apenas o texto escrito, o texto é também oral, é a mensagem que é passada e depois aquilo que a pessoa ouve. Porque muitas vezes a pessoa ouve errado, porque não tem o hábito da leitura, ele não compreende. Então, se ele não compreende, ele não interpreta aquilo que a gente está falando. E essa é uma das falhas principais de todas as confusões que acontecem, meus amigos. Com certeza, a falha de comunicação está na interpretação daquilo que é lido, mas fundamentalmente daquilo que é escutado. Quantas vezes você falou para um amigo, conversando com um amigo sobre um determinado assunto, não fazendo fofoca não, mas conversando sobre um determinado assunto, esse seu amigo passa para uma terceira pessoa. E quando você vai falar com essa terceira pessoa, você diz assim, opa, não foi muito bem isso que eu falei não. Não é bem isso que eu falei não. Por quê? Porque aquele com o qual você falou, ele não compreendeu muito bem e passou para aquela pessoa aquilo que você não necessariamente disse. Então é aquela velha história, quem conta um conto aumenta um ponto. Ele pode ser proposital, evidentemente, a gente vai deixar de lado essa questão da intencionalidade, mas nós vamos nos centrar naquilo que a pessoa não interpretou. Então esse acréscimo desse pontinho aí no conto é exatamente a falta de interpretação que a pessoa passou, ouviu a mensagem, passou adiante. Então nós devemos sempre ter em mente. E a argumentação, que é um dos principais pilares de uma redação de concurso, tem a ver fundamentalmente com a questão de cultura geral. Não tem como eu vou argumentar a partir do momento em que eu tenho uma cultura geral. E vocês reparem que muitos candidatos fazem uma redação citando, antes da temática, fazendo referências, citando outras situações já ocorridas no passado, ou um passado distante ou um passado mais recente, ou até mesmo na atualidade, o que está acontecendo na atualidade. Então, quando a gente está trabalhando uma temática na redação, é fundamental que eu tenha uma cultura geral para me ligar a um episódio anterior, fazendo referência, fazendo esse link para aquilo que eu vou começar a construir. Então, é fundamental ter em mente essa ideia de aquisição de vocabulário. Além do mais, a leitura ajuda na aprendizagem de um outro idioma. Sem dúvida alguma, meus amigos. Porque como eu vou aprender um outro idioma se eu não leio o idioma? Não é? Então, para eu aprender inglês, francês, italiano, coreano, japonês, mandarim, chinês, eu tenho que ter o hábito de leitura. E uma recomendação, se você não tem o hábito da leitura e quer começar e precisa de começar, faça o seguinte, comece com livros pequenos. Você está aqui, O Pequeno Príncipe, por exemplo, é um livro fininho, ou então o Pinóquio. Depois você parte para livros de 100 páginas, tipo A Metamorfose de Kafka, não é um livro tão complexo assim, você pode lê-lo sem problema, ou Pequenos Contos de Luiz Fernando Veríssimo, ou outros escritores como Oscar Wilde, que tem vídeos aqui no canal sobre ele. Depois você vai aumentando o seu ritmo de leitura e quando você observar, você está já inserido no contexto da leitura de uma forma simples e sem nenhum sacrifício. E com isso você vai construindo o seu hábito da leitura. Não quer começar com um livro? Existem histórias em quadrinhos ou bandas desenhadas. Você pode buscar um livro do Asterix. Falei de um vídeo recente aqui do Asterix.
você pode buscar revistas de heróis, Homem de Ferro, você pode buscar Batman, você pode buscar o que você quiser, Mulher Maravilha, o que você quiser, mas não importa, a prática da leitura é fundamental para você construir o seu texto de redação. Se você começar, você não vai ter medo de expor as suas ideias e vai saber como fazer a sua boa redação. Mas é isso, meus amigos. Viram como é que nós podemos evitar e eliminar o receio, o medo, o mito, acabar com o mito de fazer uma redação? Ler é prazeroso, ler nos faz viajar, meus amigos. O autor teceu uma colcha de retalhos para nos cobrir e fazer com que a gente possa viajar por aí, ter uma amplitude de conhecimento. Aí eu pergunto para vocês, qual foi o último livro que você comprou? Qual foi o último livro que você leu? O que você compreendeu daquela história? O que você gostaria de falar da sua última leitura? E há quanto tempo tem isso? Escreva aqui nos comentários. Você vai querer conversar com alguém que não tem o hábito da leitura ou fala bobagem? Você não vai querer. Ou então ele te mostra vídeos idiotas? Claro que não. É muito bom conversar com pessoas que sempre têm algo a agregar a gente. Não é, meus amigos? Mas é isso, pessoal. Eu agradeço aqueles que escreveram aqui para o nosso canal, no endereço eletrônico sobrevivênciaemlivros@gmail.com, e quero desejar a todos um Shabbat Shalom Mevorá, uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!